Shalom, shalom, boa tarde. 21 de abril de 2024 da Era Comum. E nós estamos no dia 13 de Nissan do ano 5784, a contar da criação. Estamos até o pôr do sol na antivéspera de Pessach. A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, estamos em Erev Pessach, que é a véspera de Pessach, né? Então hoje nós vamos falar algumas coisas pertinentes a Pessach, para estarmos já nos conectando com a festividade de Pessach, para os momentos, né, que nós teremos aí do cerimonial especial de Pessach, amanhã à noite, né, segunda-feira, dia 22 de abril, à noite, e que corresponde ao dia 15 de Nissan, né, em que o Pessach é comemorado no dia 15 de Nissan. Temos vários assuntos, né, vários ingredientes, por assim dizer, dentro da questão Pessach, e é por isso que nós vamos aí falar algumas coisas pertinentes a isso daí. Êxodo Shemot, capítulo 12, que nos fala especificamente sobre a questão de Pessach e a saída do povo do Egito, né? A redenção do Egito em direção à terra prometida. Então, alguns versos, né, do capítulo 12 para a gente estar sintonizado. Êxodo capítulo 12, então, e o Eterno falou a Moshe e a Aharon na terra do Egito, dizendo: que esse mês seja para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. E se for pequeno o número de pessoas da casa, para um cordeiro, tomará ele e seu vizinho próximo à sua casa, segundo o número de almas. Cada um de acordo com o que pode comer, sereis calculados em relação ao carneiro. Então o cordeiro sem defeito, macho de 1 ano de idade, será para vós, 2 carneiros e das cabras a vez de tomá-lo, e será observado por vós até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel a degolará à tarde do dia 14, ou seja, já na parte da tarde do dia 14 para o dia 15, faz o sacrifício do cordeiro. Aí, com referência à questão, né, do dia 10 do mês, farás, então, tomarás, né, de um cordeiro, e no dia 14 à tarde ele será então sacrificado. Então, no Egito, a ordenança para o povo judeu foi que o cordeiro fosse levado cada um para a sua casa, e ali ele ficaria em observação durante 4 dias, e no entardecer do 14º dia para o 15º dia, então aconteceria exatamente o que? Seria o sacrifício do cordeiro. E por que o cordeiro? Porque o cordeiro era um dos deuses do Egito. Então ali o cordeiro ele estava sendo sacrificado para a destruição da idolatria. Era uma das mitzvot que o Eterno deu ao povo judeu para que eles obtivessem mérito para a redenção, a libertação, a salvação do Egito, ok? Então, é por isso que foi feito o cordeiro, um macho de 1 ano de idade, sem defeito, ok? Então, durante 4 dias eles seriam observados. Então, durante 4 dias o povo judeu estaria diante desse cordeiro na sua casa, olhando, observando, né? E como já havia uma certa assimilação à questão da idolatria do cordeiro, junto com o povo do Egito, né? Que o cordeiro era um deus para o egípcio, então durante 4 dias eles estariam ali analisando aquele cordeiro, vendo se teria algum defeito ou não, e ao mesmo tempo, né?
a reflexão. Como que pode um animal de 4 patas, peludo, ser um Deus? Sendo que daqui no entardecer do 14º dia ele será sacrificado, né? Então era exatamente para terem convicção que não era um Deus, não era uma divindade. No capítulo 12, né, a partir do versículo 11 nós temos aí, né? E assim o comereis, vossas cinturas cingidas, vossos sapatos nos pés e vossos cajados em vossas mãos, e comereis com pressa, pois é o Pêssar do Eterno. E passarei pela terra do Egito nessa noite, e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, do homem até o animal. E em todos os deuses do Egito fareis juízos. Eu sou o Eterno, e o sangue será para vós por sinal, sobre as casas em que estejais lá, e vereis o sangue e saltareis sobre vós, e não haverá em vós a praga do destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Então, Pêssar literalmente é passar por cima, ou pular por cima. Então, no 14º dia à tarde do mês de Nissan, os cordeiros sendo sacrificados em cada casa, pegarão do sangue daquele cordeiro e então colocariam nas vergas e ombreiras, né, das casas, certo? Então, ali teria a marca do sangue do cordeiro, que o ídolo pagão foi sacrificado, e ao cumprir então essa mitzvah, e nas vergas e ombreiras estando o sinal do sangue do cordeiro ali, então o que aconteceria? Então o Eterno diz, então eu passarei por cima, né? Eu pularei, eu saltarei sobre vós, eu pularei as vossas casas, onde estiver nas suas vergas e ombreiras a marca do sangue, ok? Porque aquela casa abandonou a idolatria, cumpriu a mitzvah, né, o mandamento de Hashem, sacrificou o cordeiro, né? Os egípcios ficaram loucos da vida, porque o judeu estava sacrificando milhares, né, de animais que para eles eram deuses, né? E então queriam até mesmo exterminar o povo judeu. Mas aí veio a praga seguinte, que era a morte do primogênito. Só a notícia da morte dos primogênitos já trouxe uma grande comoção em todo o Egito, ok? Aí depois, ainda no capítulo 12, aí nós vamos lá, né, no versículo 14, né? E esse dia será para vós por lembrança, e o celebrareis como uma festa ao Eterno, por vossas gerações, como estatuto perpétuo celebrareis. 7 dias comereis pães não fermentados, mas no primeiro dia cessareis de ter fermento em vossas casas, pois todo aquele que comer coisa fermentada, hametz, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será banida de Israel. E o primeiro dia será de convocação sagrada, e o 7º dia será de convocação sagrada para vós, né? Então, o verso 17, cuidareis dos pães não fermentados, né? Verso 18, no primeiro mês, na tarde do dia 14, comereis pães não fermentados até o dia 21 do mês à tarde, né? Por 7 dias, coisa fermentada não será encontrada em vossas casas. Verso 20, nenhuma coisa fermentada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães não fermentados, os pães ázimos, né? Mais conhecido também nesta forma, nesse sentido aí. Então nós vemos aí, amados, que a questão do Pêssar, né? Falando sobre o sacrifício do cordeiro, falando sobre os pães ázimos, os pães sem fermentos, né? E não comereis nada levedado, nada fermentado. Lembrando que o que é considerado hametz é exatamente aquilo que é feito dos 5 cereais, né, judaicos, né?
da terra de Israel, que é o trigo, a cevada, o centeio, a espelta e a aveia, né? Então, nada destas coisas o judeu tem dentro da sua casa. Então, hoje, o primeiro dia da semana, né? Hoje é o dia 21 de abril de 2024, pelo calendário judaico, hoje é o dia 13 de Nissan. Então, no dia de hoje, o povo judeu em si, né, já estão fazendo a seleção e a separação dos hametz, né? Amanhã, segunda-feira, 22 de abril, 14 de Nissan, do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, será 14 de Nissan, Erev Pesach, véspera de Pesach, né? Então, até às 10 horas e 9 minutos, pelo horário de São Paulo, é permitido comer hametz até esse horário. Após esse horário, né, será até às 11 horas e 7 minutos, pelo horário de São Paulo. Então, todo hametz tem que sair de dentro das casas judaicas, né, e o que sobrar ele deverá ser queimado, né? Então, o lar judaico ele não terá absolutamente nada de hametz, nada feito das 5 espécies, né, de trigo, cevada, centeio, espelta e aveia. Então, limpa-se tudo na casa, não tem pão, o pão normal da semana, né, que é pão fermentado, né, bolachas, macarrão e por aí afora vai dentro desse escopo aí, ok? Então, por isso, será substituído por matzá, que é o pão sem fermento, essa bolacha quadrada que é feito no meio judaico e durante 7 dias não se come nada levedado. Este é, de fato, a ordem, né? O ordenamento da parte de Hashem para o povo judeu, ok? Então, essa é uma realidade aí que nós temos diante de nós. Vamos ver aqui um outro detalhe sobre o que o dia 14 de Nissan, que é a véspera de Pesach, né? Então, realmente é um dia de bênçãos desde a criação, né? Esta seria uma noite de canções e louvores a Deus, quando todos os portões de luz e bênção divina ficam abertos. Quem recebe nesse dia uma bênção de uma pessoa meritória, fica merecedor de toda a abundância que flui desses portões do bem. Segundo o Pirkei de Rabi Eliezer, ele explica: com a chegada da véspera de Pesach, Isaac chamou seu filho mais velho, Esaú, e disse a ele: meu filho, nessa noite todos cantam louvores a Deus. Nessa noite os portões do orvalho se abrem. Prepare-me iguarias enquanto ainda estou vivo e te abençoarei. Mas o Espírito de Santidade advertiu, Provérbios capítulo 23, verso 6. Não participe da refeição de quem tem olhos malévolos e nem desejes as suas iguarias. Esaú saiu para preparar a comida e acabou se atrasando. Rivka, ou Rebeca, disse a Yaakov, o seu filho mais novo: meu filho, nesta noite os portões do orvalho se abrem e os anjos cantam os louvores de Deus. Nesta noite os teus filhos terão como destino a salvação e cantarão os louvores de Deus. Prepara algumas iguarias para o teu pai, para que ele te abençoe enquanto ainda está vivo. Então Yaakov, que era muito versado na Torá e sabia que honrar o pai tem precedência a honrar a mãe, temia que seu pai, ao invés de abençoá-lo, o amaldiçoasse. Então a sua mãe lhe diz: as bênçãos serão dirigidas a ti e aos teus filhos. E se fores amaldiçoado, a maldição recairá sobre mim. Yaakov saiu e trouxe 2 cabritos, né?
Mas por que 2 cabritos? Um cabrito já não seria o suficiente para Yitzhak, né? Mas Provérbios capítulo 13, verso 25 diz: o justo se alimenta para satisfazer a tua alma. Ele trouxe 2 porque um serviria como sacrifício de Pêssar e o outro como iguaria para o seu pai, né? Então, por isso que ele trouxe 2. Então, Yaakov entrou no quarto de Yitzhak e disse: por favor, coma de minhas iguarias para que a tua alma possa abençoar-me. E o seu pai disse: a voz é de Yaakov, pois nela eu ouço a aceitação do jugo do céu. É a voz de Yaakov, pois nela eu ouço a verdade da Torá. Quando essa voz recita o Shema e pronuncia as palavras de Torá, os céus passam a tremer. O Rabi Yehudá disse: Yitzhak abençoou Yaakov com 10 bênçãos, correspondente às 10 falas por intermédio das quais o mundo foi criado. E quando a bênção foi: que Deus te dê do orvalho dos céus e do melhor da terra, a abundância de trigo e mosto. Sirvam-te povos, curvem-se ante ti nações. Seja senhor de teus irmãos, te reverenciem os filhos de tua mãe. Os que te maldisserem sejam malditos, e os que te bendisserem sejam benditos. Gênesis capítulo 27, versos 28 e 29. Estas são as 10 bênçãos, segundo o Rabi Yehudá, né, que Yitzhak abençoou Yaakov, né? Então, bênção sim, maldição não, certo? Então, por isso, na sagrada literatura consta, né, que o rei David não costumava sair para a guerra na véspera de Pêssar, porque foi decretado desde a criação que esse seria o dia de abertura dos portões do orvalho da vida e dos tesouros da abundância. Como nesta noite todos os seres celestiais entoam cânticos e louvores a Deus, não seria adequado que houvesse guerra e matança no dia anterior. Até o rei Davi, cujas batalhas eram travadas em nome de Deus, se abstinha de lutar na véspera de Pêssar, à noite do dia 14, que corresponde exatamente ao pôr do sol de hoje. Então, ao pôr do sol de hoje, né, nós entramos na véspera de Pêssar. E é exatamente nesse sentido as 10 bênçãos que Yitzhak abençoou Yaakov, que são as 10 bênçãos exatamente conectadas com os 10 ditos de Hashem, da qual ele criou o mundo, pelos 10 ditos da sua palavra. Então, por isso, é o momento em que realmente, como diz tanto Yitzhak para Esav, como Rivka para o seu filho Yaakov, né, que realmente as bênçãos serão dirigidas a ti. Por quê? Porque nesta noite os teus filhos terão como destino a salvação e cantarão os louvores de Deus, né? Por isso, na noite do dia da véspera de Pêssar, a 14 de Nissan, que é o pôr do sol de hoje, né? Então, nesta noite todos cantam louvores a Deus. Nesta noite todos os portões de orvalho se abrem. Então, realmente é o momento de receber bênçãos da parte de Hashem, ok? Então, o mundo judaico vive esta realidade. Nós estamos partindo do ponto judaico para compreendermos os ditos, né, realmente da Torá com referência à questão de Pêssar, ok? Então, a bênção da parte de
Yitzhak para Yaakov, né? Ela traz exatamente as questões dos portais celestiais que se abrem neste momento, na véspera de Pessah, ok? Deixa eu ver mais aqui. O que mais que nós temos aqui para trazer antes de falarmos de Hametz, né? Temos um aprendizado muito forte sobre Hametz, né? Que nós precisamos ter a noção sobre a questão de Hametz, né? Que ela é uma conexão com orgulho, né? E arrogância, né? Então nós temos aí vários ensinamentos com referência a esta realidade aí, ok? Baruch Hashem. A santidade de Pessah nos tempos atuais. Então, os nossos mestres trazem para nós que deve-se tomar muito cuidado para não separar carne especialmente para Pessah. Ou seja, não se deve declarar que um certo animal vivo ou abatido seja utilizado para Pessah, pois poderá parecer que ele esteja sendo consagrado como sacrifício de Pessah, ok? E comer dele é transgredir a proibição de consumir algo sagrado fora do devido lugar sagrado, que é o Beit HaMikdash. Então, sacrifício somente dentro das dimensões do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Fora das dimensões do templo, não se come nada sacrificado. E tudo aquilo que for sacrificado fora das dimensões do templo é considerado abominação na presença divina. Então, por isso, Pessah, que tem carne, pode ter carne na sua refeição no jantar especial de Pessah, ok? Porém, não se pode dizer que esta carne é para Pessah, mas que esta carne é para o jantar, certo? Então, é nesse sentido, para tirar exatamente a carne do contexto de sacrifício, para ninguém ter uma ideia ou ter uma noção ou vier a confundir-se que a carne ela está sendo servida como sacrifício do Pessah, que está conectado com o sacrifício do Pessah. Não, né? Então essa carne é para a festa. É isso que deve ser expressado para não ter problema de confundir realmente a questão de Pessah, ok? Nesse sentido aí. Baruch Hashem. Ok. Então, amanhã, né, hoje, domingo, primeiro dia da semana, até o pôr do sol, dia 13 de Nissan, e isso está conectado com a questão no mundo judaico, realmente selecionar, separar aquilo que é Hametz, que está conectado com trigo, cevada, centeio, espelta e aveia, os 5 cereais de Israel, né? E aí então, amanhã, né, 14 de Nissan, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, então aí nos lares judaicos, né, até às 11h07, horário de São Paulo, certo? Então todos os lares judaicos eliminarão completamente Hametz das suas casas. Então estarão completamente limpas as suas casas e estarão apenas comendo durante a semana matzah, o pão sem fermento, ok? Na véspera de Pessah, né, que é o dia 14 de Nissan, o mundo judaico faz o jejum dos primogênitos, né? Todos os primogênitos do sexo masculino devem jejuar
para ficar isento do jejum, a pessoa pode participar de uma refeição marcando o cumprimento de uma mitzvah. Essa refeição geralmente é feita na sinagoga, certo? Nesse sentido aí. Então, aí realmente vai se preparando todos os ingredientes para a noite, para o Seder de Pessah, certo? Para o cerimonial especial de Pessah, certo? Então aí preparam-se todas as coisas nesse sentido, ok? Então, vai comer matzá, comer maror, né? As ervas amargas, vai beber 4 copos de vinho, relatar a história do êxodo do Egito para os filhos, reclinando como um símbolo de liberdade, né? Então, e também a partir de terça-feira, né? Durante os próximos dias de Pessah, né? Então, nas preces da manhã da terça-feira, que é a semana de Pessah, durante essa semana, faz a recitação dos salmos no seu calendário normal e acrescenta o salmo 113 até o 118, que é exatamente o salmo do Halel completo, que são salmos de louvores a Hashem, para recitar durante esses dias aí, ok? Então se faz a recitação dos salmos, ok? Já no serviço matinal, no serviço da manhã da terça-feira, ok? Na terça-feira, ao pôr do sol, nós estaremos na segunda noite de Pessah. É na segunda noite de Pessah, portanto, terça-feira à noite, que se começa a contagem do Homer. Então, terça-feira é a contagem, né, do primeiro dia de Homer, né? Então é aí que começa por 49 dias, e no 50º dia é a festividade de Shavuot, né? A outorga da Torá, ok? Então é isso que nós temos aí para falarmos com a questão até a terça-feira, de acordo com o calendário. O significado de Pessah, né? A chegada de Yaakov e a sua família no Egito, né? Foi uma marcha triunfal. Assim também foi a partida depois de 210 anos de escravidão no Egito, onde os filhos e os filhos dos filhos de Israel, na sua saída do Egito. Esta era a diferença. A pequena família de 70 pessoas havia se tornado uma nação grandiosa e unificada de 3 milhões de almas, das quais 600 mil homens adultos que foram contados, a partir da idade de 20 anos até a idade de 60 anos. Antes e depois de 60 anos não foi feita a contagem, por isso 600 mil homens. Então não saíram do Egito apenas 600 mil homens. 600 mil homens eram da idade de 20 anos até 60 anos, mas em si, né, a todo o Israel, em torno de 3 milhões de almas. Em cada geração, uma pessoa é obrigada a considerar-se como tendo realmente saído do Egito. A redenção do Egito e a subsequente experiência da entrega da Torá estabelece a identidade do povo judeu como servos de Deus e não servos dos servos. Após deixarem o Egito, eles jamais poderiam estar sujeitos a esse tipo de servidão. Um grande sábio conhecido como o Maharal de Praga explica exaustivamente como a liberdade adquirida pelo Êxodo transformou a natureza essencial do povo judeu. Apesar das conquistas e escravidão impostas por outras nações, a natureza fundamental do povo judeu nunca mudou. Com o Êxodo, o povo judeu adquiriu a natureza e as qualidades de homens livres. Esta natureza é mantida apenas porque Deus está constantemente libertando do Egito. O milagre da redenção não é um evento do passado, mas um fato constante nas vidas no dia
a dia, né? Então, esse significado de Pêssar é sobre redenção. E nesse sentido aqui, o povo judeu foi redimido, libertado, e a salvação se manifestou para eles na saída do Egito, para tornarem-se servos de Deus e não continuarem como servos dos servos ou servos de servos, né? Servos dos homens. E apesar, durante a sua longa história, né, onde houve conquista, escravidão impostas por várias nações, fundamentalmente a natureza do povo judeu nunca mudou. Então, com o êxodo, o povo judeu adquiriu natureza e qualidades de homens livres. Por isso, amados, a liberdade é tudo. Então, realmente, é a hierarquia de Deus, a hierarquia do Eterno. Deus, família, liberdade. Sem liberdade, o homem não é nada. Entendeu? Então, por isso que é importante realmente lutar pela liberdade. E o milagre da redenção não é um evento do passado, mas um fato constante em nossas vidas. Ou seja, nós experimentamos, de fato, no nosso dia a dia, livramento, salvação da parte de Hashem, sem sombra de dúvidas, que ele traz para nós no nosso dia a dia. O povo judeu, ele foi liberto realmente do Egito, né? A redenção, etc. e tal, a salvação que se manifestou, né? E apesar de todas as magias dos egípcios, eles não conseguiram reter o povo judeu, ok? Por isso, os egípcios eram mágicos fabulosos, sabiam como seus truques, como impedir que qualquer um saísse do Egito sem a sua permissão. Em cada portal do Egito colocaram cães de ouro. Esses cães começavam a latir assim que um escravo tentava fugir do Egito. Castigavam o escravo que escapasse, para que este não pudesse sair dos limites do país. Quando Deus libertou os Bene Israel do Egito, porém anulou toda a magia, nem ao menos um dos cães mágicos sequer abriu a boca contra os Bene Israel. Os judeus saíram sem nenhum impedimento. Deus ordenou a Moshe a instruir a Bene Israel, em 2 mitzvot que o ajudariam a lembrar, como sempre, para sempre, como Deus os havia libertado do Egito, né? Que era exatamente a Brit Milá, a circuncisão e o sacrifício do cordeiro, o sacrifício da idolatria, ok? Baruch Hashem. Lembrando que nós estamos partindo do povo judeu para os Benei Noach, né? Então, o rigor destas leis é uma ordenança para o povo judeu, certo? Essa que é uma realidade que nós não podemos de forma alguma esquecer. Então, nós estamos, né, realmente saindo do ponto do povo judeu. Então, ao povo judeu, isso foi ordenado, certo? Então, o povo judeu, 100%, eles praticam realmente todas as regras de Pêssar, literalmente, e assim, sem sombra de dúvidas, fazem com que não haja hametz dentro das suas casas, ok? Então, essa em si é a questão que nós temos para nós aqui, ok? Já vamos falar sobre a questão Benei Noach, ok? Então, por isso, vamos com tranquilidade nesse sentido aí. Baruch Hashem. Hametz e Matzah, né? Vamos aprender algumas coisas pertinentes a isto, né?
e depois nós vamos aí ver essa questão para Benei Noach, ok? Então, aprendendo algumas diferenças entre hametz e matzah. Hametz são alimentos fermentados, né? Então, portanto, são alimentos que têm fermento e eles cresceram. E a matzah é sem fermento, então ela é uma bolacha, que nem uma bolacha salgada, né? Quadrada grande, por assim dizer, e não tem, não é fermentada, ela não é fermentada. Então ela é sem fermento, é o pão ázimo, né? A bolacha de matzah. Então as diferenças entre hametz e matzah é muito pequena. Para a feitura de ambos, né, se utiliza farinha, água e forno, tanto para fazer hametz como para fazer matzah. A diferença está na atitude da pessoa. Basta a pessoa não fazer nada para que a massa possa tornar-se hametz. Ou seja, ele prepara a massa, que é o quê? Farinha, água. Ele prepara a massa. E ele simplesmente deixa a massa ali. Ele não faz mais nada. Só que o trigo em contato com a água, ele automaticamente ele vai fermentar. Então ele vai levedar a massa, ele vai crescer. Então ele perde a característica de matzah, pão ázimo, pão sem fermento. E a atitude, né, da pessoa, né, a atitude da pessoa que está misturando farinha e água, ela simplesmente faz a mistura, deixa a massa uniforme, e aí ela não faz mais nada, ela deixa a massa descansar, e a massa automaticamente ela vai ter a sua levedação, ela vai crescer, então ela torna-se hametz, certo? Então, a massa se transforma numa matzah adequada para o cumprimento de uma mitzvah importante. A pessoa deve agir, trabalhar com afinco e esforçar-se bastante. Ou seja, para que a massa ela não venha a levedar, mas venha a transformar-se em uma matzah, então a pessoa ela precisa realmente agir. Ela precisa trabalhar com afinco e esforçar-se bastante, para que não haja a levedura da massa. Então, por isso que ela vai realmente preparar a farinha e a água rapidamente, e rapidamente ela vai pôr ao forno. Então, não vai ter tempo de levedar a massa. Então, ela já vai para o forno e ela fica, então, um pão ázimo, certo? Um pão sem levedura, sem fermentação. Isso porque o ser humano, ele agiu, ele trabalhou com afinco, ele esforçou-se bastante. Né? Então, esse é um fator importante para não esquecermos. Hametz não se faz nada, ou seja, fica ocioso, né? Fica na sua ociosidade, ele não fica vigilante, ele acaba caindo no pecado. Então, dessa forma, né, o orgulho, a prepotência, né, que é característica de hametz, ela ataca a pessoa. Então, é uma vigilância dentro do nosso ser, voltados para nós, para podermos realmente tomarmos cuidado com a questão da levedura, ou seja, o pecado. Então, hametz, ele é o símbolo do pecado, do orgulho e da prepotência, e as suas ramificações. Para que não haja essa levedura, para que não haja esse inchar do ego, então cada um de nós precisamos trabalhar realmente com afinco e esforçarmos-nos cada dia mais para que o nosso ego não venha levedar com o orgulho e a arrogância. O hametz e os agentes que causam a fermentação simbolizam exatamente o orgulho e a arrogância e, portanto, mesmo a partícula mais diminuta é proibida em Pessach. Essas qualidades, né, em qualquer grau que se apresentem na alma da pessoa são prejudiciais ao seu caráter. Por isso, o povo judeu ele faz a limpeza do hametz das suas casas 100%, que é um exercício não somente para refinar a casa física, mas é um exercício para refinar
a nossa vida pessoal, ok? Então, por isso, né, precisamos tomar cuidado com aquilo que é prejudicial ao nosso caráter. Para fazer com que a massa de matzá se torne hametz, basta o acréscimo de um pequeno decurso chamado tempo, uma fração de um momento sem que a pessoa faça algo. Os termos matzá e hametz aludem a isso. Matzá contém as letras mem, tzadik e re. Se porventura na letra re fizer um traço ligando o ponto acima, né, a haste, né, que está ali separada, né, fizer um ponto em cima ligando, então ela vai se transformar na letra het. E aí então teremos, né, o mem, o tzadik e o het. Então essas três letras elas formam hametz, entendeu? Então uma fração de um momento, né, tudo pode ser transformado ou em matzá ou em hametz. Ou seja, tudo pode ser transformado em aquilo que é ritualmente puro e aquilo que é ritualmente impuro. Depende da ação da pessoa. Se adicionarmos, então, o het, né, unindo a coluna, né, o pilar na barra de cima, nós teremos o het. E aí teremos, então, o hametz. Isso nos mostra a profundidade e a grandiosidade do Lashon HaKodesh, a língua sagrada, o hebraico. As palavras e letras hebraicas não são meras combinações circunstanciais. Elas resultam da sabedoria do Criador. Até os formatos das próprias letras e a ordem em que estão dispostas encerram um significado muito profundo. Podemos chegar a compreender alguns deles, mas para entendê-los a todos, devemos esperar pelo dia em que a terra estará repleta do conhecimento de Deus, segundo Isaías 11, verso 9. Então, por isso, amados, né, a questão do hebraico, nada é por acaso, tudo tem propósito, né, a partir do hebraico, ok? Então, por isso é importante não menosprezarmos o hebraico e procurarmos aprender o hebraico sem sombra de dúvidas. Assim como o hametz simboliza, então, a inclinação para o mal, Yetzer Hará, a inclinação para o mal, que está conectada com a alma animal, assim a busca do hametz e a sua eliminação representam a luta do homem pelo domínio dessa inclinação, o domínio do Yetzer Hará, o domínio da inclinação para o mal. O hametz é mais saboroso do que a matzá. Tem aparência mais agradável e mais volumoso. O mesmo se dá com relação à inclinação para o mal, Yetzer Hará. Ela atrai a pessoa aos prazeres mundanos, torna-os mais atraentes aos seus olhos e faz com que pareçam muitos maiores do que realmente são. Esse é o hametz que o homem deve eliminar por completo, né? Então, por isso, a inclinação para o mal, o hametz representa isso, e é onde que nós temos que ser vigilantes. Por quê? Porque o hametz, ele é mais saboroso do que a matzá. A matzá é apenas uma bolacha de água e farinha, que não teve tempo de levedar. Não é um sabor agradável, né? Assim como também a sua aparência não é uma aparência agradável, né? É realmente um alimento seco, né? Que mostra que realmente não é gostoso ao paladar, ao contrário do hametz, que simboliza a inclinação para o mal. É aquele velho ditado, né? O pecado é gostoso, as pessoas falam, mas depois que desce garganta abaixo, como diz Provérbios, é amargo como fel. Então, por isso, a mitzvah de eliminar, né, o hametz tornou-se o escudo que protegeu os israelitas do castigo que pairava sobre eles quando do êxodo do Egito. Os pecados dos irrefreáveis egípcios
se originaram principalmente no orgulho que tinham de sua riqueza e do seu poder. Esses eram os deuses que eles veneravam também, a riqueza e o poder físico, simbolizados pelo carneiro. O Egito, enorme monstro marinho que jazia no meio do Nilo, dali ele alardeava, né? Conforme diz Ezequiel, capítulo 29, verso 3. O rio é meu, eu o fiz, né? Então esse era o grande brado do Paró, né? De dizer isso, né? Então era uma nação de déspotas e tiranos. Todas as outras nações estavam subordinadas a ela. Mesmo entre os próprios egípcios, os mais fortes eram donos e senhores dos mais fracos. Os primogênitos gozavam de vantagens especiais e eram preferidos. Até os servos mais ordinários que trabalhavam nos moinhos menosprezavam quem tivesse colocação mais baixa. As classes subjugadas e escravizadas da sociedade egípcias não buscavam liberdade. Elas buscavam apenas alguém abaixo delas para se verem como chefes, né? Então é aquela questão de se tornar chefe pisando em tudo e em todos, para poder galgar, né, essa posição e depois espezinhar os que estão mais abaixo. É o espírito do Egito. Então, cuidado com esta qualidade péssima, certo? Do orgulho e da prepotência, né? Então, as classes subjugadas e escravizadas da sociedade egípcias não buscavam liberdade. Elas buscavam apenas alguém abaixo delas para se verem como chefes, né? Então, aquele detalhe, eu quero ser chefe, vai pisar nos outros. Todo o Egito estava infestado de orgulho e arrogância. Quando o faraó disse, lá em Êxodo, capítulo 5, verso 2, quem é o Eterno para que eu escute a sua voz? Ele zombou, ele menosprezou o Deus de Moisés, o Deus de Arão, por causa da sua arrogância e da sua prepotência, certo? O Egito preferia se ver destruído a ter a sua terra dizimada pelas pragas que se sucederam do que conseguirem libertar os seus escravos e admitir que o seu domínio sobre eles era apenas ilusório. Como poderia alguém que proclamava o rio é meu, eu o fiz, admitir a existência de um poder maior? Só quando Deus passou sobre a terra do Egito, transformando-a na mais baixa de todas as nações, para que o Egito saiba que eu sou o Eterno. Êxodo 7:5. Só então os cidadãos dessa outrora grande nação exclamaram: Deus é justo, não há ninguém além dele. As pragas atingiram cada casa e lugar onde houvesse algum vestígio de arrogância. Como não havia família sem um primogênito, a morte se fez presente em todos os lares. Quando a última e mais terrível das pragas, que foi exatamente a morte dos primogênitos, se abateu sobre eles. Aí, como diz outro, aí a ficha caiu, né? E naquele momento os vestígios do orgulho, da vaidade, da arrogância desapareceram do mundo, pois a glória da majestade de Deus estava para se revelar, e só a sua onipotência passaria a reinar sobre tudo o que ele tinha criado. Por isso, os sábios falam que esta foi a primeira redenção. E por isso que falam que a última redenção é com a revelação do justo Mashiach, né, que acontecerá, onde realmente só a glória da majestade de Hashem é que será o foco de todas as coisas, e ela será revelada na redenção final nos dias de Mashiach. Por isso os primogênitos israelitas também se viram em perigo diante da justiça divina, pois talvez eles também tivessem sido influenciados e infectados pela impureza que prevalecia no Egito, assim como os demais escravos.
talvez também houvesse entre eles quem tivesse proclamado com arrogância: eu sou maior do que você, um irmão dizendo para o outro, um judeu falando para o outro. Uma declaração que o tornasse culpado perante a ira divina, que tinha se desencadeado para aniquilar os primogênitos do Egito e os arrogantes da face da terra, a fim de restaurar a majestade do verdadeiro rei e a sua glória. Então, no capítulo 12 de Êxodo, verso 1 ao 8, o Eterno falou a Moshe e Arão na terra do Egito: falai a toda a congregação de Israel, dizendo que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa, e toda a assembleia da congregação de Israel o abaterá. E tomarão do sangue e porão sobre os 2 umbrais, e nessa noite comerão a carne assada no fogo, à maneira dos escravos, com matzot, pães ázimos, à maneira daqueles cujo período de subjugação foi prolongado, e com maror, ervas amargas, à maneira daqueles que são vítimas de sofrimento. Então, por isso, Hametz, ele está conectado com a impureza da arrogância, do orgulho, e a matzá e as ervas amargas, elas estão conectadas com a simplicidade e a humildade. Então, por isso é importante mantermos a simplicidade e a humildade, ok? A eliminação do Hametz, assim como o abate do sacrifício pascal e a aplicação do seu sangue nos umbrais, protegeram os israelitas do severo castigo que se abateu sobre os egípcios. A cada geração nós colhemos o benefício desses atos, pois através dele oferecemos testemunhos de que só há um Deus, que toda a grandeza lhe pertence, que tudo provém de Deus e que todo o nosso sustento é concedido por ele, ou seja, dependência de Deus para tudo. E como ele recompensa pelos nossos esforços em cumprir as mitzvot, os mandamentos, a vontade divina que ele nos ordenou. Então, fazer a vontade divina é a chave para que toda bênção, todo sustento alcance as nossas vidas. E dessa forma, trazendo esse paralelo, arrancando o Hametz realmente de nós, tudo aquilo que é do orgulho, da prepotência, nós temos que eliminar dentro de nós, para que nós possamos fazer a coisa certa sem sombra de dúvidas, ok? O interior de um Hametz difere do seu exterior. Isso não ocorre com a matzá. Ela é igual sob qualquer ângulo. Quando a pessoa busca e elimina o Hametz de seu coração, a sua fala e os seus pensamentos se harmonizam. A sua essência fica como a de uma matzá, que carece totalmente de negatividade. Só então cada uma das suas palavras será pura e recebida por Deus. Só então ela poderá cantar louvores e glorificar a Deus na festa de Pêssar, ok? Então, por isso, nós precisamos fazer com que a nossa vida seja uma matzá, que haja, de fato, equilíbrio, harmonia em tudo aquilo que nós fazemos e que seja harmonioso com a vontade divina dentro desse aspecto aí, ok? Então vejam bem, amados, o Hametz, ele está conectado com os 5 cereais: trigo, cevada, centeia, espelta e aveia, são 5 cereais. A casa judaica elimina todos os alimentos que contenham um desses 5 cereais. Nesse sentido, nós também temos a questão de que o lar judaico em si vai ficar uma semana comendo só matzá, nada levedado, nada fermentado, nada que venha realmente
conter um desses 5 cereais aqui na casa e nem comer, né? Então a pessoa não vai comer macarrão, não vai comer bolo, bolacha, etc, etc, etc. Aí, ok? Nesse sentido aí, amados, este é o patamar com a questão do Hametz, é o patamar exatamente com referência ao lar judaico. Então isso é uma ordenança para o lar judaico. Então nós fizemos aqui mais um resumo, é bem mais complexo, né? Exige muito mais estudos, porque são muitas coisas, né, dentro de todo esse contexto aqui, né? Então nós trouxemos apenas um resumo aí dentro desse sentido. A pergunta e o Benei Noach, e agora, como que fica isso? Então vejam bem que Maimônides, ele fala, né, em Leis de Reis, né, ele fala que todo Benei Noach, né, por amor a Hashem, por amor a Deus, e para receber recompensa de Hashem, se ele deseja fazer alguma coisa a mais, além das 7 leis de Noach, certo? Ele o faça por amor a Hashem e espontaneamente, voluntariamente. Mas tem um detalhe, tem um porém nessa história. É preciso fazer segundo a halakha, ou seja, é preciso fazer segundo a lei judaica. Não é do seu jeito, não é da forma que você quer. É segundo a halakha. Ou seja, se você deseja realmente eliminar o Hametz da sua casa, você simplesmente não pode ter nenhuma fagulha que contenha farinha, cevada, centeia, espelta ou aveia na sua casa. Inclusive, esses 5 cereais, né, a espelta no Brasil é muito difícil de achar, mas esses 5 cereais, nem eles podem ser achados dentro da sua casa. Eles também têm que ser retirados de dentro da sua casa. Você não pode ter. Então, para o Benei Noach, se ele deseja fazer, ele precisa fazer segundo a lei judaica. Então, ele tem que tirar da sua casa o macarrão, farinha de trigo, bolacha, né? E por aí afora vai esses ingredientes aí todos que contêm fermento, né? O fermento que está conectado com um desses 5 cereais, ok? Então, esse é o detalhe aí. Quando se faz a eliminação do Hametz, é até amanhã às 11h07. Então, você precisa, quem for fazer voluntariamente, por amor aos céus e para receber recompensa de Hashem, então até amanhã às 11h07, ele precisa eliminar da sua casa todo o Hametz. E durante uma semana só vai comer matzah, que é exatamente a bolacha de água e farinha de trigo, certo? Então ele não vai comer nada levedado durante essa semana, que contenha fermentos, né? Em conexão com esses 5 cereais aí. Então, você pode fazer? Pode. Se porventura esse é a primeira vez que você vai fazer, então você conversa com Hashem e diz a ele: Hashem, esta vai ser a minha primeira vez. Eu não sei direito ainda como fazer. Eu vou fazer como experiência. Então você fala com Hashem que você vai fazer uma experiência, que você não vai cumprir a mitzvah que deveria cumprir, mas que você vai fazer uma experiência para que você possa se preparar melhor para o próximo Pesach. Isso é, se Mashiach não se revelar a qualquer momento mesmo até lá, ok? E por que é necessário você falar para Hashem que vai fazer uma experiência? Para você não cair no pecado. Veja bem qual se você vai fazer de acordo com a halakha, a lei judaica, então nós precisamos prestar atenção o que Êxodo capítulo 12 fala. Então veja bem o que Êxodo capítulo 12 fala com referência a essas questões aí.
capítulo 12, né? Verso 24. E guardareis tudo isso por estatuto para vós e vossos filhos perpetuamente, certo? Então, é uma mitzvah eterna, é para sempre, e é preciso cumpri-la exatamente como está escrito segundo a lei judaica, ok? Outro versículo que fala para nós aqui, que é importante nós estarmos conectados, o capítulo 12, verso 15, diz assim: 7 dias comereis pães não fermentados, mas no primeiro dia cessareis de ter fermento em vossas casas. Pois todo aquele que comer coisa fermentada, hametz, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será banida de Israel. Então, aquele que não cumpre, ele tem sobre si a sentença de ser banido do meio do povo. Então, não é brincadeira. Se você não tem certeza que tem condições de cumprir a halahá, então não faça, para que você não caia juízo sobre você. Agora, se você quer fazer uma experiência, poder amadurecer isto, comece com uma experiência esse ano e você se prepara mais adequadamente para o próximo Pêssar, você fala com Hashem. Hashem, eu não estou fazendo como uma mitzvah, eu estou fazendo como uma experiência, porque eu ainda não sei fazer corretamente, então estou fazendo uma experiência para que eu possa me preparar mais adequadamente para a próxima festa. E aí então você vai fazer uma experiência, você vai realmente vivenciar algumas coisas dentro desse aspecto, né? Você vai procurar na sua casa tudo aquilo que é hametz, tudo aquilo que é fermentado. E você vai ter que separar e tirar de dentro da sua casa e não tocar nele durante 7 dias. E você não pode comer, por exemplo, o famoso pãozinho francês, ou baguetinho, que você compra normalmente na padaria. Certo? Então você não vai poder fazer aquilo ali. Então, é exatamente por isso que se faz essa conversação com Deus, que eu não estou cumprindo a mitzvah de Pêssar. Eu estou fazendo uma experiência para adquirir amadurecimento, né, para poder fazer adequadamente na próxima festividade, para que não caia sobre você um juízo. Entendeu? Então, você vai fazer uma experiência, então você vai tirar, né, destas 5 espécies aqui, né, com exceção da espelta, que é muito difícil de encontrar no Brasil, mas você vai tirar da sua casa tudo aquilo que é trigo. Você fez um bolo que contém trigo, você tem que eliminar, porque o trigo ele teve contato com o líquido, e ao ter o contato com o líquido, o trigo ele levedou, ele tornou-se hametz, entendeu? Então você não pode ter bolo, não pode comprar um pedacinho de bolo para comer, etc, etc, ok? Né? Você vai, salgadinhos, por exemplo, né? Vai fazer aí um tira-gosto aí com salgadinhos. Não, os salgadinhos ele tem trigo normalmente e ele tem contato com líquidos e aquela massa do salgadinho ele fermentou. Então é hametz, entendeu? Bolacha, etc e tal. Então tudo isso daí você vai tirar de dentro da sua casa. Põe numa caixa de papelão, sela ela direitinho, né? Coloca lá no fundo da sua garagem, fora da sua casa, por exemplo, né? E deixa lá. E durante 7 dias, vê se você não consegue mexer naquilo. Você não conseguiu mexer naquilo, Baruch Hashem.
Se você passou durante a semana sem comprar o pãozinho francês, o pão, a baguetinha, né? Ficou sem comer o pão normal da padaria ou o pão caseiro, etc. e tal, então você está se amadurecendo na sua experiência, vai se preparando melhor para a próxima festividade, sem sombra de dúvida. Então, um dos grandes ingredientes com referência a Pêssar é exatamente o hametz, a eliminação de dentro da casa, né, de dentro do seu escritório, do seu trabalho, por exemplo, você tem que eliminar. E aí você vai fazer exatamente a purificação da sua casa, do seu escritório, do seu local de trabalho, não vai ter hametz ali, né? Então você vai fazer uma experiência. Depois dos 7 dias de Pêssar, você faz uma autoanálise. Como que foi a sua experiência? E aí você vai ver o grau em que você está como experiência, se preparando para a próxima festividade, ok? Então, resumidamente, hametz, né, ele simboliza realmente o pecado do orgulho e da prepotência, da arrogância. Ou seja, eu sou maior do que Deus. Então, muitas vezes, nós agimos como se nós fôssemos maiores do que Deus. É arrogância, é prepotência, é orgulho. Agimos em certas formas como se eu não precisasse realmente do soberano dos mundos. Eu sou autossuficiente. Quando nós agimos assim, nós estamos em hametz, nós estamos inflados, nós estamos levedados, nós estamos cheios do fermento, do orgulho, da arrogância, da prepotência. Então, nós achamos que somos mais do que Deus, que nós podemos fazer e desfazer. Então, o trabalhar em procurar o hametz e eliminar o hametz das nossas casas, etc. e tal, é um exercício prático de nós abandonarmos em nós, tirar de nós o hametz da arrogância, da prepotência, né? Fazer com que o orgulho não seja parte de nós, mas que nós possamos agir com humildade como a matzá, o pão sem fermento, o pão ázimo, certo? Sem o orgulho, sem a prepotência, sem a arrogância, né? Então essa é a mensagem central sobre a questão de hametz, ok? Então, analise corretamente, né, aquilo que você pretende fazer em Pêssar, né? Não esquecendo que nós temos sempre que seguir com referência ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, amados, é isso daí, né? Vamos em frente dentro desse contexto e que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos nos preparando cada vez mais para servirmos a Hashem cada vez mais de forma que sejamos para Ele realmente agradáveis, que nós possamos ser para Hashem um bom perfume e onde formos que nós possamos exalar sem sombra de dúvidas o perfume da Torá e das 7 leis de Noah, ok? Então vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã, a partir das 20 horas, né, na Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, estaremos transmitindo o cerimonial especial de Pêssar e o jantar especial de Pêssar, ok? E então esse é o nosso encontro no dia de amanhã, primeira noite de Pêssar. Shalom, shalom. Qualquer dúvida, entre no nosso chat, entra no nosso zap e mande as perguntas aí, vamos respondendo para os amados, ok? Por enquanto vamos ficando aqui. Shalom, shalom.